Bom dia! Você com certeza já ouviu uma frase que eu gosto muito, que é: animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. É justamente dessas criaturinhas que o bom Deus criou para enriquecer a vida que eu vou tratar hoje. Eu vou falar da Lei de Proteção aos Animais de minha autoria. Eu sou Jofre Neto, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, e este é o nosso jornal Notícias Explicadas. São 8 horas e 22 minutos do dia 26 de outubro do ano da graça de 2020. Felizmente, tivemos um problema técnico, não pudemos cumprir o nosso horário das 8 horas. Mas como fica gravado, eu peço que você releve isso e assista a hora que puder. Muito bem, a questão animal, felizmente, alcançou um outro patamar. O nível de consciência humana em relação aos nossos companheiros aumentou e há uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Mas precisamos, para efetivar essa sensibilidade, o cuidado com os animais, nós precisamos ter instrumentos para tanto. Eu, como administrador público e como legislador, me voltei para isso e para procurar uma solução de forma que as leis que já existiam pudessem ser aplicadas. Na realidade, desde a década de 40, há leis de proteção aos animais. Só que as leis, para serem efetivadas, precisam mobilizar todo o aparato estatal. Isso significa que precisava mobilizar o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, e era difícil você aplicar a legislação. Mesmo esta que agora surgiu em nível federal, que foi sancionada pelo presidente da República, mas não tem nada a ver com o presidente, porque a sanção de uma lei não significa que o presidente é autor da lei ou que tenha tido alguma participação na sua elaboração. Ele tão somente endossa ou não. Mas se ele disser não, o Congresso pode derrubar. Mas voltemos. Esta lei recente, em nível federal, que agrava as penas para quem maltratar cães e gatos e outros animais, ela também padece dessa dificuldade. Para que ela possa ser efetivada, precisa dessa mobilização do aparelho estatal, como eu já disse. Bom, qual a solução, então? É transformar uma questão jurídica ou uma questão judicial numa questão administrativa, da mesma forma que eu fiz em relação à lei do silêncio, ou em relação à perturbação do sossego. A transformação administrativa é fazer com que o agente público possa multar de imediato quem está maltratando um cãozinho, quem está maltratando um gato, ou quem está maltratando qualquer animal. Um cavalo que está puxando uma carroça, e vamos tratar disso mais para frente aqui, do meio para o fim do nosso programa. Bem, vamos ver então o que foi feito, qual a lei que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de apresentar à Câmara e ser aprovada pelo corpo de vereadores, porque o vereador não age individualmente, ele precisa ter aprovação da maioria dos seus pares, dos seus colegas da Câmara. Aliás, aqui um comentário, esse que muitas vezes as pessoas não entendem a dinâmica de uma Câmara Municipal, de um parlamento. Faz o seguinte: puxa, o sujeito acabou de brigar com o outro lá, falou besteira na tribuna, desceu e está conversando com uma pessoa que ele criticou. Ora, ele não vai aprovar nada na Câmara se ele não tiver o voto, inclusive daquela pessoa que ele criticou. Então ele tem que praticar, sim, esta arte da convivência, da compreensão, do entendimento para poder aprovar leis de interesse da população, do bem comum. Bem, eu quero compartilhar com vocês essa carinha aqui tão simpática desse bichinho, não é? Que está aqui, que eu uso para ilustrar a minha lei quando eu divulgo esta informação. Olhem só, mas eu não quero ficar só com esse bichinho, não. Eu tenho o meu também. Eu tenho a minha querida Lolinha, que é a minha companhia, que vocês vão ver agora. Olha ela aqui, ó, devorando o meu dedo. Está aqui sempre junto comigo, está aqui do lado, pena que a câmera não vai pegar. A Lola está sempre aqui me acompanhando. Bom, vamos lá então à lei. Eu criei em 2016, propus, foi aprovado pelos demais vereadores, a 5.238, que é a Lei de Proteção Animal.
E eu escrevo aqui o que eu acabei de falar para vocês, que punir o criminoso que maltrata animais é preciso denunciá-lo na justiça, o que é lento e difícil. Esta lei muda a situação, ela dá uma punição imediata ao agressor através da multa, sem precisar de um processo judicial. Bem, na prática, como é que você vai fazer? Você tem a lei, você constata que tem um caso de agressão aos animais e você fica de mãos amarradas, porque você não sabe a quem recorrer. Olha, a situação agora melhorou muito, porque a partir da pressão da sociedade, principalmente da sociedade organizada, das instituições, a prefeitura se mobilizou e ela tem agora uma estrutura para fazer a punição desses criminosos. A estrutura é o seguinte: eu conversei com o diretor, o Dr. José Antônio, que é o veterinário responsável pelo Centro de Zoonoses e Assuntos Tais da prefeitura, e ele me informou que, há um certo tempo atrás, até por uma iniciativa da OAB, da doutora Pamela Antunes, houve uma reunião de treinamento dos guardas municipais, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, com a sua atividade delegada. O que significa atividade delegada? São policiais militares que, nos momentos de folga, são contratados pela prefeitura, nós os pagamos, portanto, a população paga, para fazer polícia administrativa, né, para fazer segurança da cidade. É claro que o policial armado, já disse aqui, fardado, ele eventualmente vai fazer segurança mesmo. Se estiver acontecendo algum crime em andamento, alguma irregularidade, ele está fazendo polícia administrativa, mas vai atuar também como segurança. Muito bem. Então, juntando essas forças, estão plenamente orientados agora os funcionários da prefeitura, os fiscais da vigilância sanitária, repito, mais a Guarda Civil Municipal, mais a Polícia Delegada, podem atuar eficazmente em casos de maltratos aos animais. Como é que você faz? Você liga para 156 ou para 190 e informa o que está acontecendo, o que você está vendo. E pode usar agora, usa a informação, anota o número da lei, que eu coloquei aqui na tela. Olha lá, a Lei 5.238/2016, você pode já dizer para o policial, para quem te atender, olha, com base na Lei 5.238/2016, Lei Municipal aqui de Taubaté, eu preciso de uma medida urgente, que venha um agente aqui, seja policial, seja a Guarda Civil, venha aqui imediatamente para resolver essa situação, seja do animal que está sendo agredido, seja do animal que está sendo abandonado, aliás, que foi abandonado, o animal preso o dia inteiro na corrente, passando fome, frio e assim por diante. Bem, faça isso, que agora tem solução na prefeitura. Repito, então, transformou-se com essa lei de minha autoria uma questão judicial numa questão administrativa. Com a mesma rapidez e agilidade que o fiscal pode aplicar uma multa de trânsito, ele pode aplicar agora uma multa de maus-tratos aos animais. Bem, olha, o tempo voa, já deu 8 minutos, eu quero pedir para você, então, neste momento, que façam um ato de apoio a esta causa. É simples, basta você ir no seu celular, desce ali o dedo e clica em curtir e compartilhar. Pronto, é só isso. E você já vai difundir esse instrumento de proteção aos animais. Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar um oi para os caros amigos que estão presentes, caras amigas aqui, na realidade. Doutora Leonora, bom dia. Doutora Leonora também, voltada aí às causas animais, ela é advogada e militante, ativista pública pelo bem comum. Cara Maria Rufino, Maria de Fátima Rufino. A Fátima é uma cidadã muito ativa, está sempre presente aqui discutindo as questões de cidadania. Aqui a Rose, da minha equipe, sempre presente e colaborar. Vocês escutaram um latidinho aí da Lula participando do jornal de forma involuntária. Também aqui a Roberta perguntando, a causa é muito importante, mas se você é candidato, não deveria estar afastado das funções de vereador? Roberta, 2 esclarecimentos para você. Você é candidato, eu estou vendo aí a cabocla, né? Pelo jeito, estou vendo aí no seu perfil. Primeiro, 2 coisas. Vereador, os cargos legislativos não exigem afastamento. Segundo, eu não sou vereador, eu fui vereador. Tá? E você falou bem, eu vou até reportar isso agora aqui. Eu sou candidato a vereador e peço o apoio de vocês para poder produzir outras leis desse jeito, e não só produzir leis tais.
para fiscalizar a aplicação dessas leis. Eu vou dar um exemplo agora aqui, que é justamente a segunda parte do nosso programa. Vamos lá. Além das questões de cães e gatos, que são mais visíveis, tocam mais, nós temos as questões também relacionadas com as carroças. Os animais podem e foram, durante muito tempo, e continuam sendo auxiliares do trabalho humano, auxiliares do labor diário. É o caso das carroças, dos animais que servem como tração para movimentar as carroças. Ora, a meu ver, essa é uma questão que tem que ser resolvida de uma forma definitiva. Nós temos que substituir o uso de animais para tração, ou seja, substituir as carroças, só que nós temos que ter uma consideração humana. Hoje nós temos centenas de carroceiros nas cidades que dependem exclusivamente desse ofício. Não tem outro ganha-pão. Muitos são idosos. Então nós precisamos encontrar uma fórmula de impedir no futuro, ou paulatinamente, ou quanto antes, o uso de animais em carroças, mas também com uma forma de substituição da atividade para essas pessoas. Elas não podem ficar desamparadas. É isso que a prefeitura precisa enfrentar. Essa discussão veio à tona em 2016 e até hoje não foi resolvida. Mas nesse meio tempo nós precisamos melhorar as condições desses animais, dar um tratamento humanitário para isso. Bem, já tem lei para tanto. Em 2009 foi aprovada uma lei complementar, a Lei 205, que tem penas rigorosas, tem penas pesadas, tem condições rigorosas para que um animal seja usado em carroça enquanto for usado. Repito, enquanto for usado. Só que esta lei nunca tinha sido regulamentada pelos prefeitos que passaram, e de forma que ela não podia ser aplicada, porque tem isso, a Câmara aprova uma lei, exige uma regulamentação da prefeitura e o prefeito se mantém inerte, a lei não pode ser aprovada. Bom, naquele ano 2016, com o movimento que houve uma pressão, e nós pressionamos muito o prefeito à época, era um prefeito interino, e houve a regulamentação, em poucos dias, era só querer fazer, houve a regulamentação da lei 205 de 2009. Olha lá, a primeira coisa da regulamentação da lei delimitou um perímetro no centro da cidade que é proibido o trânsito de carroças. Vai ficar aí na tela para vocês, eu vou até ampliar aqui um pouco mais para que vocês possam ver com mais detalhes. E vai ficar gravado, você pode conferir depois e também está no meu blog, jufreneto.blogspot.com. Vou deixar o endereço aqui, tá? Esse perímetro, grosso modo, é o quê? Vai 9 de julho lá em cima, desembargador aqui embaixo, do lado esquerdo, a Marechal Arthur da Costa e Silva, delimitando lá, já próximo à Dutra, e aqui com a Gastão Câmara Leal e a Capitão Cirilo Lobato. Pronto, nesse perímetro não é permitido o trânsito de carroça. Se você vê circulando, você pode denunciar, liga para o 156. Bom, as outras disposições são aqui do decreto, que vocês vão ver o quão rigoroso é. Olha, esse é o decreto do prefeito à época, o Paulo de Tarso, Paulo Miranda, o decreto 13.891, olha lá, 29, regulamenta a lei 205, de outubro de 2009, que é a regulamentação desta lei do decreto regulador. Tá. Ele faz as considerações, que são obrigatórias, e decreta o seguinte: fica proibido a circulação de veículos de tração animal naquele perímetro que nós mostramos, os veículos destinados à atividade turística, se for o caso, que eu não acho uma boa ideia, mediante autorização expedida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, só podem transitar, se for o caso, repito, em locais determinados do centro da cidade. Para efeito de disposto no artigo, tem que ter um pedido de autorização, no mínimo de 5 dias de antecedência, para o caso de charretes, de turismo, e aí vem agora as especificações para as carroças que são usadas normalmente para o transporte de entulho, de outros bens inservíveis. Então, ficou especificado os pontos de entrega voluntária, está aqui no decreto, você pode ler depois, com mais calma,
né? Santa Helena, Santa Catarina, Secap, Jaraguá, Mourisco, São Luís, Três Marias, Portal da Mantiqueira, Piratininga, Parque do Peixe, os locais que os carroceiros podem levar esses entulhos. A Secretaria de Mobilidade Urbana é obrigada a expedir autorizações especiais se for preciso a carroça circular fora do perímetro, mas o mais importante se refere aqui às condições de tratamento e às condições do condutor da carroça. Entre outras coisas, tem que ter um atestado médico de gozo, de boa saúde física e mental, para saber se não é uma pessoa desequilibrada que vai surrar o animal de forma cruel, né? A carroça tem condições, ela não pode ultrapassar um peso máximo de 150 quilos. Na lei a qual eu estava, esse decreto regulamenta, tem especificações precisas de que a carroça tem condições de conforto para o animal, se for possível isso, né? Um animal tracionando uma carroça, tem que ter dispositivos, tem que ter recipientes ali de água, tem que ter recipiente de ração. O animal não pode trabalhar mais do que uma jornada de 4 horas sem descanso, não pode ultrapassar 8 horas diárias, assim como se faz com o ser humano. Bem, então, com isso tudo, eu repito, nós temos uma solução intermediária para a questão dos animais que são usados em carroça, porque a solução definitiva é realmente a proibição desse tipo de veículo, esse tipo de transporte. Muito bem, chegamos aqui ao final das nossas notícias explicadas. Passamos um pouco do prazo, mas é que a questão era importante, talvez fosse necessário dividi-la em duas, mas a gente está aqui ao vivo, de vez em quando acontece isso mesmo. Peço que vocês tenham compreensão e façam a divulgação deste material, simplesmente curtindo e compartilhando. Vamos ver se tem mais gente aqui. Tem, presente, é um prazer estar aqui, minha querida amiga Márcia Barbieri, candidata a vice-prefeita em Jacareí. Bom dia, obrigado pela presença e estamos encerrando aqui a nossa edição. Até amanhã, se Deus quiser, e sem problemas técnicos, estaremos aqui às 8 horas.